Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, aí trazendo para você, vascaíno, espalhado pelo Brasil inteiro, notícias exclusivas aqui que a gente apurou ontem à noite, né? Muita coisa relacionada ao jogão de hoje à noite aí contra o Atlético Goianiense, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Algo que o Vasco não conquista desde 2015. Então a gente vai trazer para vocês aqui relacionados para a partida, expectativa aí de qual será o time titular, com muitas mudanças, não só nos nomes que vão a campo, mas muito provavelmente também na formação tática, né? Da forma que o Vasco vai estar aí entrando em campo, e também vamos falar sobre outros assuntos, né? O Vasco pode ter um reforço de peso já para a próxima rodada aí do Campeonato Brasileiro, partida próximo sábado contra o Fluminense lá no Engenhão. Vamos atualizar para vocês também como estão as situações dos volantes Paulinho e também do volante Jair, e também vamos trazer situações envolvendo mercado da bola, porque ontem o Vasco perdeu mais um jogador que vinha sendo fortemente especulado, né? O Vasco tá ficando para trás, tá ficando preocupante a situação, e a gente vai atualizar para vocês aqui todo o prognóstico, né? Tudo que está acontecendo nesse momento aí referentes a contratações e saídas de atletas do Vasco da Gama. Então, primeira coisa, quero convidar você, vascaíno, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você que ainda não segue o nosso trabalho aqui no YouTube, para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família, ó. Lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Se você não sabe ler, não sabe escrever, problema nenhum. É um botão bem grande, vermelho. Clicou nele com o seu dedo, automaticamente você já estará seguindo aqui o nosso trabalho, né? E todo dia vai ter notícia, vai ter informação, vai ter vídeos aí gratuitos para você acompanhar. E eu peço a sua colaboração, né? Em troca aí, você deixando o joinha, deixando aquele like, né? Aquele gostei no nosso vídeo, que é muito importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. E antes da gente começar o vídeo, deixar um recado, porque hoje, ó, uma camisa dessa daqui pode ser sua. A gente vai estar sorteando 4 camisas iguaizinhas a essa daqui, o primeiro uniforme do Vasco, a camisa preta, né? E junto com essa camisa, os 4 vencedores também vão ganhar R$2.000 no Pix. Ou seja, quer tirar proveito dessa parceria, quer ganhar essa camisa e mais R$2.000, corre lá na BetWinner, que é a parceira do canal, é o site aí de palpites, apostas esportivas, um dos melhores e maiores sites de aposta esportiva do mundo. E você se cadastrando por lá, além de você participar do sorteio da camisa de R$2.000, você também ganha R$300 de boas-vindas e mais 130% de bônus no seu primeiro depósito. Então vou dar um exemplo para você. Primeiro comentário fixado, foi lá, se cadastrou, depositou R$100 na sua conta, vão cair R$530 para você apostar hoje à noite na vitória do Vasco, na classificação do Vasco, né? Tem vários jogos Copa do Brasil interessantes aí para a galera poder apostar, então corre lá, não perca tempo, você vai sair ganhando de todas as formas. Mesmo que você não ganhe o sorteio, você vai ganhar muita grana lá na BetWinner, então não perca tempo, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí justamente sobre o jogo, né, de hoje à noite, partida que acontecerá em São Januário. Todos os ingressos já vendidos, né, esgotados, Caldeirão vai estar lotado, o jogo é às 9h45 da noite, horário de Brasília, né, partida obviamente com transmissão aí para todo o Brasil. E ontem tivemos uma surpresa extremamente ruim para o torcedor vascaíno, né, perdemos Felipe Coutinho. Felipe Coutinho foi diagnosticado com uma lesão grau 2, não é grau 1, não é uma lesão simples não, tá, uma lesão grau 2 na posterior da coxa esquerda. É a terceira vez que o Coutinho tem essa lesão nos últimos 2 anos, então tem algo errado. Tem alguma coisa ali que não tá certa, né? Ele chegou ao Vasco, treinou 1 semana, 2 semanas, foi para os jogos ali, nitidamente ainda estava muito abaixo da forma física ideal, acabou indo para o sacrifício, tá aí, o resultado é esse, não tinha que ter participado dos jogos. Essa é a grande questão, né? O preparador físico, Daniel Félix, tem culpa nisso, tem que ser responsabilizado por isso, não estava pronto o Coutinho. E agora o que acontece? O Coutinho vai ficar fora do Vasco aí por pelo menos 1 mês fazendo trabalho de recuperação de fisioterapia, e falo para vocês, volta para estaca zero, vai perder forma física, vai deixar de estar atuando, ou seja, vai demorar muito para poder conseguir voltar em alto rendimento, né? O que me preocupa demais pelo alto custo que é o Coutinho para o Vasco, e também pelo fato do Vasco perder um jogador, né, que poderia estar ajudando muito dentro de campo. Mas enfim, para o jogo de hoje à noite, né, a gente vai ter
obviamente, o reforço aí dos jogadores que ficaram na reserva na última partida, né? A gente vai ter aí no time titular as voltas do Verratti, do Piton, do PH, do Matheus Cocão. Então, 4 jogadores que voltam ao time titular. E teremos mais mudanças, tá? Mais alterações. Muito provavelmente o Léo não irá como titular, até pela pressão da torcida, pela pressão da força jovem, né? Naquela nota cobrando que o Léo não seja utilizado pelo Rafael Paiva. E devemos ter mudanças também no meio de campo, tá? A gente pode ter a saída do Souza para a entrada do JP, trazer mais intensidade, trazer mais ali jovialidade para a equipe, né? Então o Vasco pode ter um time bem modificado referente aí ao último jogo, o empate contra o Red Bull Bragantino. O Vasco também deve entrar em campo ali com 4-4-2, né? Um esquema um pouco diferente do que a gente vem se acostumando, né? Com 3 atacantes fixos, né? O David, o Adson e o Verratti. A gente deve ter um losango no meio de campo ali com o Hugo Moura, Matheus Cocão, o JP e o Paí. Então a provável escalação, o time que vai a campo deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais, Lucas Piton na esquerda e o PH na lateral direita, dupla de zaga com o Maicon, e aí a grande dúvida de quem será o segundo zagueiro, Léo Pelé, Rojas ou o Lincoln, que é a preferência da torcida vascaína, querendo que a base seja utilizada. Meio de campo a gente deve ter Hugo Moura, centralizado de primeiro volante, um pouco à frente dele, Matheus Cocão, o JP, ou o Sforza, ou o próprio Souza, e ali Paê com liberdade, flutuando ali como ter quarto homem de meio de campo. E lá na frente, Adson, que na minha opinião é um dos melhores atualmente aí jogadores do Vasco na temporada, e ao lado dele o Pirata, né? O Pirata que tá brigando pela artilharia da Copa do Brasil, querendo voltar a marcar mais uma vez na partida de hoje à noite, né? O Vasco que conseguindo a classificação vai embolsar aí quase 5 milhões de reais, passar para a próxima fase da Copa do Brasil, que é as quartas de final, algo que não acontece desde 2015, quando o Vasco eliminou o Flamengo naquele gol do Rafael Silva. Então quero saber sua opinião. Tá confiante? Tá acreditando na vitória? Acha que o Vasco voltará a atuar num nível mais alto, competindo, indo para cima, buscando a vitória durante os 90 minutos? Lembrando que se a partida terminar empatada, teremos penalidades máximas. E se o Atlético Goianiense tiver a proeza aí, né, e vencer o Vasco, seria uma catástrofe, o Vasco estaria eliminado da competição nacional. Então, essa é a situação de momento. Eu já fiz a minha fezinha, já fiz a minha aposta, botei R$100 na classificação do Vasco lá na BetWinner. Quem quiser fazer o mesmo, primeiro comentário fixado, corre lá e ganha aqueles 300 de boas-vindas para você já, ó, botar uma grana e com certeza comemorar com a vitória do Vasco e com grana no bolso. Mas enfim, falar agora sobre reforço de peso. Pois é, sábado tem clássico, Vasco e Fluminense no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo difícil, um jogo complicado, o Fluminense vem crescendo de produção, mas o Vasco deve contar com a volta do zagueiro João Vitor. Pois é, jogador que considerado titular absoluto do sistema defensivo do Vasco, ficou parado aí agora durante um mês, devido a uma lesão que ele teve no joelho direito, mas está treinando normalmente, participou de todas as atividades aí no decorrer da última semana, e pelo que tudo indica, João Vitor deve estar liberado para estar em campo aí no próximo sábado, e na minha opinião, se tem condição de ir para o jogo, tem condição de começar como titular. Muito, mas muito melhor do que todos os outros zagueiros que nós temos no elenco nesse momento. Então, João Vitor aí com grandes probabilidades aí de já ser utilizado, né? Já está aí relacionado para o jogo do próximo sábado. Trazer uma atualização importante sobre as situações de Paulinho e Jair. Os dois estão treinando, tá? Junto com o restante do elenco, não fazem todas as atividades, não participam de todos os coletivos, mas já estão trabalhando com bola, já estão trabalhando ali de questões dinâmicas de jogo, né? Então, a probabilidade que o Paulinho volte um pouco antes, Paulinho tem chance de voltar ali no meio de setembro, e a situação do Jair, que é um pouquinho mais complicada, né? Deve estar voltando aí a ser relacionado provavelmente no mês de outubro. E agora, falar um pouco sobre situações de mercado da bola, cara, que tá deixando o torcedor vascaíno de cabelo em pé, preocupado com a demora, com essa questão do Vasco não tá contratando jogadores que chegariam para ser titulares, né? Nos últimos dias aí o Vasco perdeu 2 atacantes para 2 rivais. O Thales Magno, cria da base do Vasco, foi contratado pelo Corinthians, e ontem o Davidson, pois é, o Davidson se despediu do Cuiabá para ir jogar no Atlético Mineiro, né? O Davidson, que é vascaíno, o sonho dele era jogar no Vasco, e mais uma vez o Vasco dá mole, perde a oportunidade de trazer um ótimo jogador, 33 anos, ainda atuando em alto nível. Para mim seria uma contratação excelente aí para compor o elenco vascaíno. Então preocupa, o Vasco perdeu também o zagueiro
André Ramalho para o Corinthians, que já vai estar aí, obviamente, sendo muito utilizado lá no nosso rival paulista, né? E, cara, o Vasco está nessa incógnita. O Pedrinho prometeu pelo menos mais 2 contratações. A informação que a gente teve no final de semana é que ele tinha avançado com 3 negociações, 2 atacantes e um zagueiro, mas até agora nada. A gente sabe da dificuldade financeira que o clube vem enfrentando, mas o Vasco não pode ficar nessa inércia. O Vasco tem a grande necessidade de contratar jogadores para chegarem, botarem a camisa, irem para campo e entregar aí, obviamente, tecnicamente, o que o Vasco precisa nesse momento, um atacante de velocidade e um zagueiro para ser titular. E aí, concordam comigo? Deixa nos comentários sua opinião e mais uma vez, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e corre lá na BetWinner, primeiro comentário fixado, que uma camisa dessa daqui pode ser sua hoje. Um abraço, tamo junto!